Vamos começar então aqui a resolver este exercício do ITA. Temos o seguinte: determine uma equação da circunferência escrita no triângulo cujos vértices são estes respectivos pontos, no plano de x ou y. Então a primeira coisa que nós aqui devemos fazer para conseguir responder este problema vai ser pelo menos fazer um esboço geométrico da situação que nós essencialmente temos. Então vou desenhar aqui o eixo ao y e vou tentar desenhar aqui o eixo ao x. Okay? Portanto, tem de ser ortogonal um eixo com o outro. Temos aqui o eixo das abscissas, temos aqui o eixo das ordenadas. E o nosso objetivo aqui, essencialmente, passa por encontrar então essa equação que vai descrever essa circunferência que acaba por estar inscrita no nosso triângulo. Uma coisa interessante é o seguinte: o nosso triângulo ele vai ter mais ou menos este aspecto, ok? E o que acontece é que este ponto aqui em baixo tem de ser o ponto A, este ponto aqui tem de ser o ponto A, este ponto aqui tem de ser o ponto B, e este outro ponto aqui tem de ser o ponto C. Porquê que obrigatoriamente este ponto em cima tem de ser o ponto B? Porque reparem uma coisa interessante. Eu vou colocar aqui as coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C. Nós já conseguimos tirar aqui algumas informações. Mas o facto é, tanto o ponto A como o ponto B vão pertencer a uma reta de equação x igual a 1. Isso significa que vão ser dois pontos que vão ter a mesma abscissa, certo? E o mesmo valor da abscissa. A única diferença que existe entre o ponto A e o ponto B tem a ver com a questão da variação das ordenadas. Por exemplo, nós conseguimos visualizar que o ponto B ele é superior ao ponto A, certo? Mas acaba por ter a mesma abscissa. Então eles estão de certa forma contidos numa reta de equação x igual a 1. A única diferença que existe entre estes pontos é relativamente então às ordenadas. Depois temos então o ponto C com as coordenadas 5 e 4. E então eu agora vou essencialmente construir aqui a nossa circunferência, portanto seria uma coisa mais ou menos deste tipo. Ok? Aliás, acho que vou reformular, acho que vou tentar fazer isto um bocadinho mais direito, que aqui é meio complicado. Vou tentar fazer aqui a nossa circunferência, ok? Mais ou menos assim, ok? Vamos supor que isto aqui está bem construído. E o que acontece é que nós temos então aqui o centro da nossa circunferência. E uma coisa que também nós precisamos aqui entender é que a partir do momento que nós temos então a nossa circunferência escrita no triângulo, o centro da nossa circunferência vai ser o ecentro do triângulo, ok? Que informações é que nós aqui essencialmente precisamos para conseguir então descrever a circunferência por intermédio da sua respectiva equação? Eu preciso ter informações acerca do centro da circunferência e eu também preciso ter noção de quanto é que vale o raio. Se tiver essas duas peças de informação, eu consigo descrever então a equação cartesiana reduzida da nossa circunferência, que é isso o nosso objetivo. Primeiro, vamos fazer o seguinte: eu vou calcular o ponto médio do meu segmento A e B, ok? Eu já vou explicar o porquê. Mas vamos calcular aqui o ponto médio deste segmento em questão. Portanto, o ponto médio do segmento AB vai ser calculado desta maneira. Vai ser a abscissa do ponto A mais a abscissa do ponto B, a dividir por 2, vírgula, a ordenada do ponto A mais a ordenada do ponto B, a dividir por 2. E então aqui vamos ter o seguinte: 2 a dividir por 2, sabemos que é 1. 8 a dividir por 2 vai ser 4. Então chegamos aqui a esta conclusão: que o ponto médio do meu segmento AB, ou seja, o ponto equidistante das extremidades A e B, vai ser este ponto aqui que eu vou descrever por M. Okay? Vai ser mais ou menos este ponto. E porquê é que ele acaba por ser extremamente importante? Porque este ponto, o que vai acontecer é o seguinte: devido essencialmente a esta construção que nós acabamos de verificar, o que nós essencialmente vamos ter é que este centro da nossa circunferência vai estar alinhado, pelo menos com este ponto M, em relação, digamos assim, neste sentido, digamos assim, ok? Nesta exposição. O que eu quero dizer, por outras palavras, é que o centro da nossa circunferência e este ponto médio do segmento A e B, esses dois pontos vão ter basicamente o mesmo valor de ordenada. Então nós já temos uma informação acerca da ordenada, digamos assim, desse ponto que acaba por configurar como centro da nossa circunferência. Inclusive, eu vou dizer que o centro da nossa circunferência é o ponto D, ok? Portanto, eu não vou colocar aqui o D, porque senão fica aqui muito estranho. Mas só para deixar claro, o centro da circunferência vai ser este ponto D. E nós não sabemos essencialmente a sua respectiva abscissa. Eu vou dizer que a sua abscissa é P, mas já sabemos a sua ordenada, é 4, ok? Pronto. Aqui está. Então, tendo esta informação, isto aqui acaba por ser extremamente importante. Okay? Agora, relativamente... o nosso objetivo, como é óbvio, vai passar por encontrar este P. Mas vamos aqui analisar, face à nossa figura, o que é que seria o raio da nossa circunferência. O raio da nossa circunferência seria o seguinte: eu tenho aqui o centro da circunferência e eu vou aqui pelo menos analisar as coordenadas do centro.
Portanto, eu aqui postulei que a abscissa desse ponto seria P. Então aqui vou ter P. E nós sabemos então que a coordenada desse ponto tem de ser 4. O ponto M e o centro da nossa circunferência, que é o ponto D, têm o mesmo valor de ordenada. Temos isso aqui. Depois temos aqui o ponto A. E o ponto A vai ter que valor da abscissa? Vai ter 1, assim como o ponto M. Isso nós também conseguimos verificar. No entanto, reparem uma coisa interessante. O raio da nossa circunferência não seria a distância do centro relativamente a um ponto da nossa circunferência. Eu podia argumentar que este ponto médio do meu segmento A e B ele pertence à minha circunferência. E a distância entre o meu ponto D e o meu ponto M seria equivalente então ao raio. Mas neste caso aqui, eu consigo verificar que o ponto M e o ponto D acabam por ter o mesmo valor de ordenada. A única diferença que existe é relativamente às abscissas. Quando as ordenadas são iguais e eu calculo a distância, basta eu fazer aqui essencialmente calcular, digamos assim, a distância relativamente às abscissas. E neste contexto aqui fica fácil para nós conseguirmos visualizar o que é que configuraria como sendo o raio da nossa circunferência. Porque o raio vai ser P menos 1. Certo? Nós conseguimos verificar. Este espaço aqui, que é o raio da nossa circunferência, vai ser P menos 1. Que é a mesma coisa que módulo de 1 menos P. Mas como é óbvio, fica muito mais fácil nós trabalharmos sem um módulo. Ok? Uma coisa que nós aqui precisamos obrigatoriamente perceber é o seguinte. Eu vou só colocar as coordenadas do ponto P. Sua ordenada. O raio da nossa circunferência, neste caso, seria P menos 1. E este parâmetro obrigatoriamente tem de ser maior do que 0. Porque o raio não pode ser uma entidade negativa. Não faria nenhum sentido. Ok? Pronto, com esta informação, o que é que eu agora vou começar a fazer? Eu tenho de encontrar, então, aqui uma forma de eu descobrir este parâmetro P. Porque se eu conseguir descobrir o P, eu consigo, então, determinar as coordenadas do centro da minha circunferência e eu consigo descobrir o raio da minha circunferência. Eu tenho de ter alguma equação que relacione isso. E dentro deste contexto, nós temos de ser um bocadinho criativos. Reparem uma coisa. Eu tenho aqui esta reta AC, certo? Que eu vou tentar, então, representar aqui a azul. Tenho aqui esta reta. E uma coisa interessante é que se eu calcular a distância desta reta relativamente ao centro da minha circunferência, o valor da distância desta reta ao centro da minha circunferência não vai ser igual ao raio da minha circunferência. Vai. Então a lógica vai passar por essa. Por esse raciocínio, nós agora, primeiramente vamos determinar a equação da reta AC, ou melhor dizendo, vamos tentar encontrar a equação geral da nossa reta AC, e a partir dessa informação, depois vamos calcular a distância dessa reta relativamente ao ponto D. Porque aí eu vou ter então uma equação que relacione este parâmetro P. E depois, ao resolver essa equação em ordem P, conseguimos então determinar as informações que nós essencialmente pretendemos. Ok? Então a primeira coisa vai ser determinar essa reta AC. E nós temos dois pontos dessa reta. Temos o ponto A, com coordenadas que eu essencialmente aqui acabei por listar, 1 e 1. E temos o ponto... temos o ponto C de coordenadas 5, 4. Ok? O que eu agora vou fazer vai ser então utilizar a fórmula do declive para calcular o declive da reta que passa por estes dois pontos. Então fazendo isso eu tenho que o declive da reta AC vai ser igual. Então vou ter aqui a abscissa, ordenada e ordenada. Então vamos ter aqui 4 menos 1 a dividir por 5 menos 1. Então 4 menos 1 vai ser 3 e 5 menos 1 vai ser 4. Então conseguimos verificar que o declive da nossa reta AC vai ser basicamente 3 quartos. Ok? Pronto. Eu vou colocar aqui na forma da equação reduzida. Então y é igual a 3 quartos de x mais b. E agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar na abscissa e na ordenada de qualquer um destes pontos. Eu podia, sei lá, escolher o ponto C, mas eu vou escolher o ponto A. Vou pegar na abscissa e na ordenada desse ponto e vou substituir aqui nesta equação. Porque o objetivo é, se eu conseguir substituir esses parâmetros, eu fundamentalmente consigo encontrar o valor de B, que acaba por ser a ordenada na origem. Ok? Então vamos fazer isso. Então fazendo isso, vamos ter o seguinte. Eu aqui vou ter 1 igual a 3 a multiplicar 3 quartos, aliás, 3 quartos a multiplicar por 1 mais B. Coloco o menos 3, coloco essencialmente o 3 quartos no outro lado da equação. E se eu realizar então a subtração destas frações, eu consigo descobrir quanto é que vale B. Então vou ter aqui 1 sobre 1, vou multiplicar aqui por 4, vou multiplicar aqui por 4, aqui também. Então vou ter 4 sobre 4 menos 3, 4 sobre 4. Então 4 sobre 4 menos 3 sobre 4, isto vai ser 1 quarto, ok? Ou 1 sobre 4. Então conseguimos verificar que o nosso parâmetro B vai ser 1 sobre 4. Com estas informações nós conseguimos então encontrar a equação
reduzida da nossa reta, ok? Que é uma informação essencial se nós também quisermos encontrar a equação cartesiana geral da nossa reta, ok? Portanto, eu já vou colocar aqui que o nosso parâmetro b é 1/4. Só que, como é óbvio, como eu vou calcular a distância entre o ponto e a reta, ou entre a reta e o ponto, é completamente irrelevante a maneira como eu posso olhar então essa ordem. O facto é, se eu tenho a equação reduzida da reta, eu vou pegar aqui nesta equação, vou manipulá-la e tentar fazer com que eu basicamente apresente a mesma na forma geral. Porque se eu tiver a equação da reta na sua forma geral, fica muito mais fácil para eu conseguir então calcular a distância entre o ponto e a reta, ok? Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui nesta equação e vou colocar o menos 3 quartos x no outro lado, então vai ficar assim, igual a 1/4, ok? E o que eu agora vou fazer vai ser colocar o mesmo denominador, eu vou tentar eliminar aqui o 4. Então vamos ter y sobre 1, vou multiplicar aqui por 4 e aqui também, menos 3 quartos x igual a 1 sobre 4, ok? Então vai ficar 4y sobre 4 menos 3x sobre 4 igual a 1 sobre 4. Aqui já podemos então cortar os nossos denominadores, ok? Então vou ter aqui 4y menos 3x igual a 1. Eu vou colocar aqui o menos 1, ok? O menos 1 neste lado da equação, aliás, se eu colocar aqui já fica menos 1. E o que eu agora vou fazer vai ser reescrever esta expressão desta maneira. Isto é a mesma coisa que ter menos 3x mais 4y menos 1 igual a 0. Eu vou multiplicar esta equação por menos 1, porque eu não quero que este parâmetro aqui seja negativo. Então vou ter aqui 3x menos 4y mais 1 igual a 0. Ok? Pronto, temos então aqui a equação cartesiana geral da nossa reta. Ok? A partir de agora vamos calcular a distância desta reta relativamente a este ponto D, com estas coordenadas P e 4, ok? Portanto, vamos aqui utilizar esta forma. Eu vou colocar aqui a forma só para quem essencialmente não se lembra ou não conhece. Portanto, se eu quiser calcular a distância de uma reta a um ponto, eu vou ter de utilizar esta forma. A multiplicar por x, 0 mais b, y multiplicar por y0, mais c multiplicar por c0, a dividir por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Isto aqui em cima no nosso numerador tem de estar em módulo. E uma coisa também bastante interessante, que eu aqui também tenho que revelar, é que eu tenho aqui uma aula no meu canal em que eu acabei de derivar, ou essencialmente demonstrar aqui esta fórmula matemática, esta equação, ok? Pronto. Então o que eu agora vou fazer vai ser simplesmente então calcular aqui essa distância. Portanto, calculando essa distância vamos ter aqui o seguinte, vou ter que a distância vai ser menos 3, ou melhor dizendo vai ser 3, a multiplicar por p, então vai ficar 3p, mais, neste caso seria menos 4 multiplicar por 4, então ficaria menos 16, mais 1. Só que menos 16 mais 1 fica menos 15. Depois aquilo que nós aqui vamos ter simplesmente vai ser a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado dá 9, e depois menos 4 elevado ao quadrado dá 16. 9 mais 16 vai dar 25. Então aquilo que eu aqui vou ter vai ser raiz quadrada de 25. E já podemos simplificar porque isto aqui é simplesmente 5. Então temos este valor aqui. Uma coisa bastante importante que eu tenho aqui essencialmente de referir é o seguinte. A distância dessa reta relativamente ao centro da nossa circunferência, porque o que eu aqui estou a calcular é basicamente isso. Para nós conseguirmos visualizar esta informação geometricamente, é importante que a gente compreenda que a distância da nossa reta AC ao centro da nossa circunferência vai corresponder então ao raio. E o raio, como nós já vimos, é P menos 1. Como é óbvio, esse parâmetro tem de ser maior do que 0, porque o raio não pode ser uma entidade negativa. Então vou buscar essa informação, ok? E vou substituir aqui. Tem de ser igual a P menos 1. Uma das primeiras coisas que eu posso fazer então aqui é, eu tenho então uma equação que envolve o P, e se eu conseguir descobrir o valor de P, eu consigo então finalizar aqui a nossa questão, ok? Portanto, o 5 vai passar aqui nesta equação no outro lado a multiplicar, ok? Portanto, vamos ter aqui módulo de 3P menos 15 igual a 5 a multiplicar por P menos 1, e aqui vamos ter simplesmente de aplicar a propriedade distributiva. 5 a multiplicar por P vai ser 5P, 5 a multiplicar por menos 1 vai ser menos 5. Então, aquilo que nós vamos ter aqui nestas condições vai ser 5P menos 5. E depois tem a questão do módulo. Então temos aqui aquela velha história do mais e do menos. Então aquilo que eu aqui vou ter vai ser simplesmente esta situação. Mais ou menos este argumento aqui dentro dos nossos parênteses. 3P menos 15 é igual a 5P
menos 5. Então temos aqui essencialmente estas duas soluções e vamos explorar primeiro a situação em que a expressão é positiva. Então vou ter aqui 3p menos 15 igual a 5p menos 5. Portanto, eu aqui, se eu colocar o 5p no outro lado da equação, vou ter menos 2p. Se eu colocar o menos 15 no outro lado da equação, vou ter 15 menos 5 dá 10. Ora, p nestas condições vai ser 10 a dividir por menos 2. E isto aqui vai ser menos 5. Ok? Pronto. Então já descobrimos um valor que p pode assumir. Vamos analisar a situação em que este argumento acaba por ser negativo. Negativo isto é, quando acaba por ser o inverso deste argumento. Certo? Quando temos o inverso desta expressão. Então aqui teríamos menos 3p, menos 15, mais 15 aliás, igual a 5p menos 5. Ora, aqui teria menos 3p, menos 5p, e aqui teria menos 15, menos 5. Menos 3p menos 5p vai dar menos 8p. Depois, isto aqui vai ser menos 20. E basicamente, eu aqui posso então multiplicar por menos 1. E por consequência vou ter o seguinte. Okay? Vou só estender aqui um pouco esta linha. Vou ter 8p igual a 20. Logo p vai ser basicamente 20 a dividir por 8. Só que eu agora posso simplificar. Eu vou transformar esta fração na sua forma irredutível. 20 é a mesma coisa que 2 a dividir por 10. 8 é a mesma coisa que 2 a multiplicar por 4. Eu disse 2 a dividir por 10, 2 a multiplicar por 10. Então aqui o que acontece? O 2 vai cortar com este 2. Só que eu ainda posso simplificar esta expressão. 10 a dividir por 4. Ora, 10 é a mesma coisa que 2 a multiplicar por 5. 4 é a mesma coisa que 2 a multiplicar por 2. Posso cortar este 2 com este 2 e eu vou ter 5 meios. Ou seja, o P pode valer 5 meios, como nós estávamos então aqui a analisar. 5 meios. E isto aqui é extremamente interessante, porque o P pode ser menos 5 ou o P pode ser 5 meios. Só que, como é óbvio, vamos analisar o contexto do nosso problema. O nosso raio seria o quê? Seria P menos 1. E P menos 1, o valor P tem de satisfazer esta condição, ou esta inequação. O raio tem de ser um valor positivo. Não faz sentido eu pensar numa circunferência que vai ter um raio negativo. Ora, se eu substituir aqui este elemento nesta inequação, vou ter menos 5 menos 1. Isto vai ser igual a menos 6. E menos 6 é maior do que 0. Isso não faz sentido, como é óbvio. É falso matematicamente. Então, a única opção correta seria esta aqui. Então, podemos descartar este valor P. Se eu quiser descobrir o raio está em função de P. Então, vamos substituir P aqui na nossa expressão. O raio é P menos 1. Então, substituindo, eu vou ter 5 meios menos 1, que é igual a 5 meios. E agora vou fazer a subtração destas frações. Vou multiplicar aqui por 2, tanto no numerador como no denominador. E então, por consequência, vou ter aqui 5 meios menos 2 sobre 2. E aqui 5 menos 2 dá 3. Mantém-se basicamente ou não, então o nosso denominador, ok? E isto é extremamente interessante, porque agora o que é que a gente pode fazer? Já determinamos então o nosso raio. O raio da nossa circunferência é simplesmente 3 meios. Então até vou colocar aqui 3 meios, ok? O nosso ponto D vai ser o ponto de coordenadas P4, certo? A sua abscissa seria P, a sua ordenada era 4. Portanto aqui eu já consigo descobrir quanto é que vale P. P nós acabamos de calcular, é 5 meios. Okay? Não confundir com o raio, porque o que nós acabamos de fazer foi calcular ou determinar o raio. Okay? Então temos aqui a abscissa do centro da nossa circunferência, do ponto D. Temos a ordenada do centro da nossa circunferência, okay? Também é do ponto D, como é óbvio, é o mesmo ponto. E o que é que eu agora vou fazer? Tenho então o raio e tenho as coordenadas do centro da minha circunferência. Eu vou escrever a equação cartesiana reduzida da nossa circunferência. Então vou dizer que a equação cartesiana reduzida da nossa circunferência, nessas condições que foram apresentadas no enunciado, a equação que vai caracterizar essa circunferência vai ser esta. Vai ser x menos 5 meios elevado ao quadrado mais y menos 4 elevado ao quadrado igual a 3 meios elevado ao quadrado. Okay? Portanto, temos que pegar aqui no nosso raio e elevar ao quadrado. Esta constante está elevada ao quadrado. E, por consequência, o que vamos ter é simplesmente esta expressão. X menos 5 meios elevado ao quadrado mais y menos 4 elevado ao quadrado igual a 3 elevado ao quadrado dá 9, 2 elevado ao quadrado dá 4, e então aqui nós acabamos de descobrir aqui a equação cartesiana reduzida da nossa circunferência e finalizamos então aqui esta questão de geometria analítica do ITA.
Portanto, qualquer uma das formas, qualquer dúvida, deixem nos comentários e fiquem para um próximo vídeo aqui no Art Day Codex.